Parece que comprei, né? Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje dar sequência aos nossos estudos do método legislar e durante esse momento nós estamos falando aqui sobre a Lei Complementar 95. Já estamos iniciando o quinto vídeo a respeito desse tema. Se você ainda não assistiu os anteriores, assista, porque tem uma sequência lógica. E eu queria novamente agradecer a doutora Priscila pela parceria, por nós estarmos aqui tocando esse projeto Vereadores Sensatos. Já estamos até sendo mencionados já nas tribunas, né? Positivamente, né, doutora Priscila? Coisa boa, né? Eu E, que agradeço, pessoal, a desculpa, doutora. parceria e passar para a quinta parte, então, doutor, e devolvo a palavra, né? Porque eu acabei de te interromper. Não, eu que te interrompi, peço desculpas e peço a senhora para ler para a gente aqui, para a gente comentando. Nós estamos aqui agora no artigo 11, inciso 2, para a obtenção da precisão. Por favor, me ajude nessa leitura nos comentários. Só recordando vocês que anteriormente a gente conversou sobre a clareza e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a precisão, né? Nessa ordem lógica, a ordem que devemos seguir na elaboração do texto, né? Para a obtenção da precisão, articular a linguagem técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que o seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Com clareza. Doutor, quer trazer alguma coisa a respeito desse tópico? Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte. Quando a gente lê aqui a precisão, é importante que a pessoa que esteja lendo a norma, ela entenda qual que é o objetivo da norma. Para que tem aquela regra? Porque isso vai ser muito importante na hora de interpretar. Lá do latim, a gente chama isso de ratio legis, que nos dá a lembrar sobre a intenção da norma, a razão da norma, a inteligência da norma. Para que alguém criou esta lei? Nós até comentamos já antes, vamos continuar comentando. É importante entender qual que é a intenção daquele projeto, o que ele pretende transformar na sociedade para que ele, então, possa caminhar de maneira saudável e possa sim, ser colocado em prática. Se a pessoa ler o projeto e não entender para que foi feito aquele projeto, a que ele se presta, podem ter certeza que pecou em relação à precisão. E também é importante entender o alcance daquela norma e o conteúdo e a clareza do conteúdo. Por exemplo, foi feita uma norma e a gente não sabe se ela é obrigatória só para a União ou também para os estados e também para os municípios, ou se ela é só para o Poder Executivo ou também para o Poder Legislativo. Temos um exemplo aqui, ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal, logo no início, ela já vem dizendo que ela se aplica a todos os entes federados, tanto à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, bem como a todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e também aqueles que não se consideram parte desses poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e por aí vai. Então, isso é fundamental. Doutora, devolvo a palavra para a senhora. Para mim, podemos passar. Para o Então, próximo. Então, ainda para a obtenção da precisão, a expressar a ideia, quando repetida no texto por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Doutor? gente, essa aqui é muito importante. Quando a gente está estudando redação, está estudando literatura, a gente aprende que a gente precisa usar sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra. No caso das leis, é diferente. Nós temos que usar as mesmas palavras. Vamos dar um exemplo claro aqui. Ó. Imagina que eu e a doutora Priscila vamos escrever um artigo de opinião sobre o projeto Vereadores Sensatos. Então a gente começa. O projeto Vereadores Sensatos foi criado para auxiliar os vereadores a terem um mandato melhor. Os nobres edis recebem orientações, sugestões e material relevante. Os representantes do povo foram eleitos de maneira democrática e têm 4 anos de mandato. Aqueles escolhidos nas urnas deverão se empenhar para transformar a realidade. Observem que eu usei palavras diferentes para me referir aos vereadores.
Quando a gente vai escrever uma redação, a gente aprende que esse é o jeito mais bonito, mais estiloso, menos feio. Mas quando a gente vai fazer um projeto de lei, a gente usa as mesmas palavras, mesmo que elas apareçam muitas vezes. Por quê? Para dar certeza de que a gente está falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Neste caso que eu mencionei, se a gente fosse fazê-lo em forma de projeto de lei, seria: o projeto Vereadores Sensatos tem o propósito de auxiliar os vereadores. Os vereadores foram eleitos pelo povo. Os vereadores têm mandato de 4 anos. Os vereadores devem se empenhar para transformar a realidade. Observem que eu usei a palavra vereador várias vezes. E é isso mesmo que deve ser feito. Não é só uma opinião, não é questão de o professor Caio acha que é melhor assim. Não, não sou eu que estou falando. É o artigo 11, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que diz que deve ser dessa forma. Então, que fique claro. Queria até deixar aqui um abraço para minha professora de Direito, a juíza trabalhista, professora Mônica Sete Lopes, que me ensinou isso nas salas de aula lá há uns bons anos atrás. E ela dizia: se a palavra for necessário dizer 1000 vezes, então você vai colocar 1000 vezes essa palavra no texto. Doutora, podemos passar para o próximo? Quer fazer algum comentário? Não, podemos passar. Evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. Eu acho que esse é meio, mais ou menos, ele é autoexplicativo, não é mesmo? Evitar o duplo sentido, já que a gente está falando de um projeto de lei, ele precisa ter clareza e precisão, não é mesmo? Perfeito. Também não vou comentar nada nesse, só para a gente treinar. Então, esse aí é a linha C do inciso 2 do artigo 11 da Lei Complementar. Tá bom, pessoal? Vamos passar para o próximo. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Aquela história do mineirês ali não dá para usar. Doutora, se eu virar deputado federal um dia, eu colocar num projeto alguma coisa sobre arredar as coisas, e a senhora acha que vai dar para entender ou não vai dar? Não vai dar? Como que é a outra palavra que você falou? Eu falei agarra. Agarrar. Também não tem essa palavra aí? Não existe agarrar de agarrar, no verbo agarrar. Então, mas uma pessoa pode ficar agarrada. Então, beleza, gente. De qualquer forma, observem, a lógica é essa. É que não pode haver palavras que sejam conhecidas apenas em uma região. De preferência que sejam palavras usadas no Brasil inteiro, não é verdade? Doutor, eu acredito que nessa aí a gente também não precisa eu vou dar um muito, exemplo aqui. Não pode ser um projeto de lei que diga assim, por exemplo, é proibido o entrever de pessoas que provoquem barulho e perturbação em locais públicos. Proibido o quê? Entrever? De pessoas, eu imagino, eu tenho uma opinião sobre o que quer dizer entrever, mas me conta o que quer dizer entrever. Um monte de gente, é um monte de coisa misturada. Muitas pessoas. É proibido muitas pessoas que provoquem barulho. Outra, é proibido peladas ou qualquer outra atividade esportiva com bolas. Entendi. Não pode fazer projeto de lei assim. Tá? Gente, peladas, para quem não sabe, pelo menos na minha região, é sinônimo de uma partida de futebol amador. Exatamente, né? É isso então, beleza. Aí. Bem, continuando. Vamos lá para a próxima regra? Usar apenas siglas consagradas para o uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado. Doutor? Olha, gente, isso aqui é o seguinte. Primeira coisa, tem que lembrar que nem todo mundo sabe o que as siglas significam. O que é uma sigla? Um exemplo banal, o IBGE. IBGE é uma sigla, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nem todo mundo sabe o que é isso. Então, se você for criar uma lei falando de um órgão, por exemplo, CRAS, CREAS, ou alguma outra sigla que seja, a primeira regra é você primeiro, na primeira referência, você escreve o nome completo e depois coloca a sigla na frente, e aí depois, nas próximas vezes que você for precisar fazer referência àquele termo, aí sim você pode usar a sigla.
Exemplo, vamos dizer assim, uma lei mais ou menos assim, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, poderá fornecer material de construção para as famílias em situação de vulnerabilidade, cadastradas perante a Defesa Civil Municipal, para fins de recuperação e redução de risco, uma coisa assim. Aí daí em diante você fala, o CRAS poderá utilizar os dados do CAD único, o CRAS poderá criar critérios suplementares, enfim. A primeira vez você tem que explicar o que é CRAS. Você coloca o nome completo, o Centro de Referência de Assistência Social, tracinho, CRAS, o IBGE, o tracinho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, etc. Tem que sempre explicar. Lembrem-se, ninguém nasce sabendo, nem vocês nasceram sabendo tudo. Ninguém nasceu sabendo. E existem muitas siglas que ninguém sabe o que querem dizer, né? Inclusive, o próprio CAD único tem um nome, mas o CAD único também é um cadastro que tem um nome maior que esse. Doutora Priscila, podemos passar para o próximo? Podemos passar. Grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei, e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. É aquele, né, que tu vai colocar o valor e entre parênteses, Né? descrever o valor, né? É isso aí, é autoexplicativo também, doutor. Quer trazer mais Exato, alguma pessoal. coisa? Não, tá perfeito. Lembrar, então, colocar, vamos pegar um caso bem banal. O número de vereadores da Câmara é definido na lei orgânica municipal. E vamos dizer que lá na lei orgânica municipal colocaram que o número vai ser, por exemplo, de 11. E bateram na máquina de escrever há muito tempo atrás, apenas 2 algarismos, não colocaram por extenso, o tempo passou, deu uma apagadinha ali, foi escrito à mão, por exemplo, e alguém começou a questionar se estava escrito 11 ou se estava escrito 14. Se tivesse escrito, por exemplo, entre parênteses na frente, o nome, né, a quantidade, por extenso, não haveria dúvidas se era 11 ou se era 14 ou se era 17, por exemplo. Mas como faltou esse cuidado, gerou dúvidas e impacta totalmente no que a norma quer dizer. Lembrando que datas não devem ser colocadas assim, até porque não precisa. Número de lei e, em um caso ou outro, se precisar, evitar, porque isso pode atrapalhar a compreensão do texto. Doutora, próxima linha G. Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguintes ou equivalentes. Vou dar um exemplo, tá? Vou ler aqui para vocês. Por exemplo, o artigo 8º. A autorização para a formalização do contrato previsto no artigo anterior é de 30 dias. Não deveria escrever o anterior, e sim o artigo 7º, né? É de 30 dias. Perfeito, doutora. É isso aí. Ficou claro, acredito que os nossos alunos que chegaram até aqui, eles já têm condições de compreender exatamente o que a gente quis dizer. Se não ficou claro para vocês, depois pode nos chamar aí no fórum e etc. Mas lembrando, você explica. Lei não é feita para ficar bonitinho, não é feita para ficar poética, é feita para estar clara. Então, por mais que você precise repetir às vezes, por mais que lhe pareça óbvio, coloque da forma que a lei está orientando aí. E se está na lei é porque já deu problema em alguma época da história da nossa civilização, a falta de clareza. É verdade. Doutora, eu gostaria de fazer um convite para a gente interromper esse capítulo agora e a gente já segue no próximo bloco. Podemos fazer assim? Então, pessoal, Podemos. até daqui a pouquinho. Só um instante, por gentileza. Nos assistam aí no próximo bloco.